Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um RSN Entrevista. E hoje nós temos uma convidada do Serviço de Atendimento Especializado de Guarapuava, o SAI. A Larissa Bento de Azevedo é enfermeira, uma das responsáveis por tratar ali as doenças como hanseníase e também tuberculose, que é o nosso tema dessa live de hoje. Uma doença que é milenar e que também tem bastante estigma, não é, Larissa? Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. O Serviço de Saúde agradece. Hoje a gente precisa desse trabalho para conscientizar e até ensinar a população, né, sobre saúde e entre outras coisas. E sobre conscientização, o mês de março, ele é um mês marcado em alusão ao combate à tuberculose, tem até um dia dedicado a isso, e muitas pessoas não sabem, né? A gente tem tantas cores, vários meses com várias doenças diferentes, né? Sim, exatamente. Então, o Ministério da Saúde, ele traz o mês de março, né, como mês de alusão pelo combate, pela cura, né, da tuberculose. No dia 24 de março, ele é o dia que a gente trabalha somente com isso, né? Mas a gente também trabalha com isso o dia inteiro, o ano inteiro, né? Sempre. Então, a tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa que ainda atinge o mundo inteiro, que a gente luta para acabar com ela. A gente tem uma meta até 2030 para tentar acabar com a tuberculose no mundo. É um grande desafio, a gente sabe disso, mas a gente está trabalhando para isso. 2030, gente, parece longe, mas tá logo ali, né? A gente pisca e de repente já se passaram muitos anos. Mas, Larissa, como que é o quadro de tuberculose em Guarapuava? A gente viu alguns dados que em 2022 teve 3 mortes em decorrência da doença, né? Isso mesmo. Então, assim, com a pandemia, em 2020 até 2021, infelizmente a gente teve uma baixa dos casos de tuberculose. Isso não quer dizer que a gente não teve tuberculose, quer dizer que a doença não foi diagnosticada. Porque o paciente ele podia até ter a tuberculose e não sabia, e aí ele contraía o Covid e acabava morrendo e nem se pensava em tuberculose, porque naquela época a gente só pensava em Covid, né? O foco estava para Covid. A gente só enxergava Covid. Sim. Então, 2020 e 2021 foram anos assim que a gente teve uma quantidade muito baixa, né, de casos. 2022 a gente teve 37 casos diagnosticados. Dentre eles, 3 foram a óbito, infelizmente, por tuberculose. E uma pessoa estava em tratamento de tuberculose, porém ela teve um infarto durante esse tempo e ela acabou morrendo, mas a tuberculose foi uma causa associada. E agora, em 2023, a gente já tem 17 casos de tuberculose no nosso município, né? E ainda é março. A gente só tá em março, né? Não foram nem 90 dias do ano e a gente já tem 17 casos. Isso é bom, por um lado, porque a gente está diagnosticando, porque ela existe. E se a gente diagnostica antes, a gente trata e a gente tem uma possibilidade enorme de uma cura sem sequela. Mas, por outro lado, a gente também fica preocupado, né? Porque essa doença está se disseminando. E, Larissa, muitas pessoas pensam que a tuberculose é algo que acontece, que atinge principalmente a população idosa, né? Tem aquele pensamento assim, não, mas tuberculose, são pessoas mais idosas que têm a doença, eu não preciso me prevenir e nem procurar saber se eu tenho. Tem uma idade específica para ser contaminado pela doença? Não. Qualquer pessoa pode ser contaminada pela tuberculose. Ela está presente nas classes menos favorecidas. Infelizmente, né, por questões de higiene, local de moradia, alimentação, né? Mas qualquer um de nós podemos sim ter tuberculose. E tem algo que causa, que provoca essa doença? Essa doença ela é causada por uma microbactéria, né? Microbactéria tuberculosis, conhecida como bacilo de Koch, né? É a forma mais conhecida dela. Então, como que você vai contrair a tuberculose? Através de gotículas do ar, assim como a Covid, né? Então, assim, se eu tiver tuberculose, eu tô aqui conversando com você agora, nada exclui que você também seja contaminada. Mas a contaminação não necessariamente significa que a pessoa está com a doença. Isso. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que mais ou menos 30% da população ela está contaminada com a bactéria da tuberculose. Isso não significa que eu estou com a tuberculose, né? Com a doença ativa.
Eu tenho a bactéria em mim, mas ela está latente, digamos assim, de uma maneira mais fácil de entender, ela está adormecida. Né? E caso que eu tiver uma outra doença, que a minha imunidade baixa, eu posso sim estar desenvolvendo a tuberculose. Assim como no HIV, né? A tuberculose hoje, ela é a doença que mais mata pacientes vivendo com HIV. Né? Pessoas vivendo com HIV. Então são números altos, né? Sim, são números bem altos. E quais são os sintomas? Bom, às vezes a gente pensa, né, como é uma doença que se contamina pelo ar, por gotículas, ela pode ser facilmente confundida então com outras doenças, né? Sim. Se pensando assim em sintoma, eu vou ter uma tosse, geralmente por mais de 3 semanas, né? Com catarro ou não. O paciente ele vai se queixar de sudorese noturna, sabe? Assim, nossa, eu acordei e o meu lençol, minha fronha, né? Minha roupa de cama estava encharcada. Eu tive febre durante a tarde ou durante a noite. Emagreci mesmo estando comendo. Ou perdi o apetite, estou emagrecendo demais. Estou fadigado, faço coisas que eu fazia antes e já me canso, né? São sintomas característicos da tuberculose. Então, vendo esses sintomas, já dá para procurar um atendimento porque tem algo errado. Isso, com certeza. Pode ser N patologias, né? Mas a gente tem sim que pensar em tuberculose. E se a pessoa ela tá com um desses sintomas, ela pode procurar qualquer unidade de saúde de Guarapuava, tá? Seja ela SUS, né, UBS, urgências, ou então se eu procurar o pronto atendimento de algum hospital, ou até o particular. Guarapuava tem hoje um equipamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que é o top de linha para diagnóstico de tuberculose. Né? Então, ele é um equipamento que ele vai detectar até o DNA da bactéria. Nossa, então é bem preciso. Muito preciso. O exame fica pronto em mais ou menos 2 horas, né? Vai depender muito da quantidade de exames que eu tiver para fazer, né? Porque a gente, como é um equipamento do Ministério da Saúde, ele foi alocado pela Secretaria Estadual de Saúde em Guarapuava devido à facilidade de acesso. Então, todas as cidades da 5ª Regional de Saúde usam o aparelho também. Usam, mais Cascavel e Irati. Então, todas usam esse aparelho. Então, como que funciona? O material principal que a gente usa para o diagnóstico da tuberculose é o escarro, né? Então, como que você vai fazer? Você vai orientar o paciente que ele tem que coletar o primeiro escarro da manhã. Aí, a partir disso, vai ser feito o exame. O exame sendo positivo, ele já vai iniciar o tratamento único e exclusivo pelo SUS. A pessoa ela pode até continuar o acompanhamento particular, não tem problema nenhum. Mas o acompanhamento da medicação ele é realizado só pelo SUS. O medicamento só está disponível pelo SUS? Sim, só está disponível pelo SUS. E o que você falou é bem importante, que o tratamento é gratuito, né? É gratuito. A pessoa não precisa pagar nada. Nem esse teste rápido molecular, que é esse equipamento que a gente tem hoje, né? Que ele vai capturar até o DNA, né, da bactéria. Por exemplo, você vai no seu médico particular e ele pede esse teste para você. Se você não quiser pagar, não tem problema. Você pode me trazer a guia particular, você vai fazer o exame igual. E até é encaminhado até mais rápido, né, do que seria antes. Sim, é bem rápido. E como que funciona o tratamento, Larissa? A pessoa, ela fica muitos meses aguardando para saber o resultado, se já está curada da doença, se é rápido, se é uma medicação forte? São de início, né? O tratamento total ele vai de 6 meses, pode ser prorrogado para 9 ou para 12. São 4 antibióticos, né? São medicações fortes, não tem como dizer que não é forte. Às vezes a gente toma um antibiótico e já não se sente bem, imagine 4, né? Sim. Então, na primeira fase do tratamento, que é a fase intensiva ou fase de ataque, que a gente chama, a pessoa ela vai tomar 4 antibióticos ou em jejum, ou 2 horas depois do café da manhã. Ela vai tomar essa medicação. Quando ela chegar no término, um pouquinho antes do término do 2º mês, eu vou fazer um exame chamado baciloscopia, que eu também vou analisar o escarro dela, para mim ver se ainda tem bacilos ou não. Não tendo bacilos, eu vou passar para a fase de manutenção da doença, onde ela vai passar a tomar 2 antibióticos. E aí, durante esses 4 meses, ela também vai realizar baciloscopias, né, igual, para ver se eu continuo não encontrando bacilo. Eu não encontrando bacilo
ela vai ter uma melhora pulmonar, ela vai engordar, ela não vai mais se sentir cansada. É visível a melhora do paciente, né? E claro, ela também vai fazer raio-x durante esse tempo, ou de 2 em 2 meses, né? Que é mais ou menos o que a gente prioriza, porque o raio-x não melhora tão rápido. Então é gradativamente que vai ser gradativamente. E aí, com 6 meses, ela recebe alta, né? Passa por avaliação, né? E recebe alta. Digamos que com 2 meses ela ainda tenha bacilos na baciloscopia dela, ela continua na fase de ataque até esses bacilos eles desaparecerem, né? Mas aí também existem outras coisas a se fazer, aí você vai avaliar se a medicação está fazendo efeito, se eu vou ter que entrar com outra medicação diferente do esquema básico. Mas aí são feitas várias avaliações, a gente entra em contato com infectologistas, pneumologistas da CESA, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, tem todo um apoio. Tem toda uma equipe para ajudar esse paciente. Isso, toda uma equipe, principalmente para ajudar esse paciente que não está se enquadrando no esquema básico. Mas entendi. A grande maioria é esquema básico mesmo. E muda o cotidiano da pessoa? Por exemplo, a pessoa que é contaminada pela Covid, ela tem que ficar em isolamento. No caso da tuberculose, muda o cotidiano, o estilo de vida dela? Tem que adotar alguma prática para não contaminar outras pessoas? Então, antigamente eles isolavam as pessoas, lavavam roupa de cama, talher, tudo separado na água quente, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Já é comprovado que não há necessidade de todos esses cuidados, né? A única coisa que a pessoa precisa ter em mente que ali nos primeiros 15 dias de tratamento ela vai precisar usar máscara, mas ela pode continuar a vida normal. Entendi. Pode trabalhar, pode estudar, tranquilo. Pode sim, a não ser que ela esteja muito debilitada, né? Ou que a medicação deixe ela um pouco mais debilitada, aí ela vai ficando em casa, mas não que tenha essa necessidade de isolamento igual na Covid-19. E em relação aos familiares, né, quem está próximo a essa pessoa também precisa fazer o teste, o diagnóstico? Os familiares, que a gente chama de contatos, hoje em dia quem são considerados contatos? Os familiares que moram, né, que residem junto com a pessoa, e também os colegas de trabalho, porque a gente passa muito mais tempo, às vezes, no nosso trabalho do que em casa. Do que em casa. Verdade. Então, assim, nos contatos, a gente exclui tuberculose ativa, né? Então, a gente conversa com eles, olha, por exemplo, estou conversando com você, vou perguntar, olha, você tem tosse demais, tem escarro, emagreceu, tem febre? Aí você vai falar assim pra mim, não, Larissa, eu não tenho nada disso. Nos contatos que não tem nada disso, a gente faz um exame conhecido como PPD, né? Que a gente inocula a tuberculina, ela é uma inoculação intradérmica, e 72 horas depois a gente faz a leitura desse exame. Esse exame, ele dando reator, o contato, ele vai tratar a infecção latente da tuberculose, que a gente chama de ILTB. Por que ele vai tratar? Porque essa pessoa, ela vai ter a bactéria da tuberculose no seu organismo, né? Latente, né? Dormindo, de uma maneira mais fácil de entender. Então ela precisa fazer uma prevenção para que, se houver um quadro de saúde que ela fique debilitada, que a imunidade dela baixe, ela não desenvolva tuberculose. Aí esse tratamento ele é mais tranquilo, ele geralmente é tratado com 1 ou 2 antibióticos, tem várias maneiras de se tratar. Pode ser por 6 meses diariamente, 4 meses diariamente, ou 12 semanas, uma dose diária. Entendi. Esse é a prevenção para quem tem a bactéria. Isso, para não desenvolver a doença. Entendi. Para outras pessoas que queiram se prevenir da doença, tem outras formas de se prevenir? Assim, a prevenção, como você não enxerga, né, a saliva, nem a bactéria, nada, a prevenção é a higiene respiratória mesmo, né, eu tá lavando minhas mãos, porque, né, eu posso passar a mão em alguém, sim, depois me contaminar, mas não tem, assim, nada tão específico, né, pra mim me prevenir. A maior prevenção mesmo é você perceber que se você não tá bem, procurar um médico o quanto antes. E principalmente, assim, não ter preconceito, nem vergonha, né? Eu tenho vergonha de dizer no meu trabalho que eu estou com tuberculose, né? Ou de dizer para minha família que eu estou com tuberculose. Eu acho que vergonha é você estar doente e não aceitar o tratamento. Aí sim, você pode piorar a sua saúde e ainda contaminar terceiros. Outras pessoas. Isso.
A gente estava conversando antes de iniciar a live, até a Larissa estava me contando que outras coisas também a equipe notou aqui em Guarapuava que também é o uso de cigarros eletrônicos, né? Que também tem trazido um agravante para a tuberculose. Sim, a gente teve 2 pacientes esse ano, que são 2 pacientes jovens, de 18 anos, que eles não tinham nenhuma comorbidade, nenhuma. Nossa. A única coisa que pode ter trazido a contaminação da tuberculose para eles é o uso de cigarro eletrônico. Nossa. Então são casos assim que deve ficar atento, porque a maioria dos jovens usa o cigarro eletrônico e também traz um perigo para a saúde, né? Assim como também fumantes têm esse agravante da doença, né? Pode se agravar, né? Porque ele vai ter a parte pulmonar dele mais debilitada, né? Devido ao uso prolongado do cigarro. Até é uma pesquisa que a gente pretende fazer, né? A gente já tá... Todos os casos de tuberculose que a gente recebe, a gente até pergunta, tem uso de cigarro eletrônico? Quantas vezes por dia ou por semana? Mais ou menos com quantas pessoas que você compartilha? Talvez até pra gente desenvolver uma pesquisa mesmo, né? E descobrir se isso realmente está ligado. Porque hoje é só a gente imagina que seja isso, né? A gente não tem como comprovar isso, a gente suspeita. Não tem como comprovar, mas quem sabe mais pra frente a gente até consiga essa comprovação. Mas que é perigoso pra saúde, né? Isso a gente não tem dúvida. Não tem dúvidas. E você também comentou em relação aos moradores de rua, que o SAI também procura fazer um atendimento para combater a tuberculose nesse público, né? Sim, esse público ele é um público mais vulnerável, né? A tuberculose e outras doenças infecto-contagiosas. Inclusive, um paciente que foi a óbito o ano passado, ele era morador de rua. Qual que é a nossa dificuldade com esses moradores? Que a grande maioria dos moradores de rua, eles também têm a parte da doença psiquiátrica desenvolvida pelo uso de substâncias químicas, né? Então, ele começa a ficar doente, procura uma das nossas urgências, né? É diagnosticado com tuberculose, aí começa o nosso dilema, né? Que a gente quer muito tratar ele, mas nem sempre a gente consegue, porque a gente não sabe exatamente onde ele vai estar. Né? E é um medicamento diário, né? Isso, é uma medicação diária durante 6 meses. Não que se eu não tomar hoje, eu não posso continuar o meu tratamento amanhã, não, eu posso. Mas eu tenho um tempo limite para continuar esse tratamento, né? Então a gente tenta trabalhar em conjunto com a Secretaria de Assistência Social também, a Secretaria de Saúde, Epidemiologia, daí dentro da Secretaria de Saúde o CAPS-AD, que geralmente é um dos pacientes que estão todo dia, né? Mas infelizmente nem sempre a gente consegue, a gente procura eles na rua, vai em vários lugares, mas nem sempre tem sucesso, mas a gente sempre está tentando. E o público que precisa desse tratamento, né? Porque eles estão tão vulneráveis e muitas vezes nem sabem que o sistema de saúde de Guarapuava tem esse atendimento gratuito. E é isso, pessoal. Eu acho que o assunto foi maravilhoso, deu pra gente conversar bastante sobre a doença. Você tem algo a acrescentar, algo que você quer falar? Na verdade, o que eu tenho a acrescentar é pedir para a população para se conscientizar. Se vocês tiverem um desses sintomas, procurem um atendimento de saúde. Às vezes você pode falar para o profissional, ele pode nem pensar em tuberculose, mas não tem problema nenhum como nós, como quando o paciente chegamos até o profissional e falamos, doutor, será que eu não posso estar com tuberculose? Eu li isso, eu vi aquilo, vi uma reportagem do portal RSN e talvez eu esteja aí com essa doença, né? O importante é que todos nós juntos a gente pode sim lutar pela cura da tuberculose. Com certeza. E a saúde é o nosso bem mais precioso, né? Isso. Se você não cuidar, quem que vai cuidar por você? Você tem que ficar sempre atento a esses sinais que o corpo dá, que é o momento certo de procurar ajuda, né? Viu algo diferente, deve procurar um médico. Gente, agradecemos pela presença de vocês, por estar acompanhando mais uma live do Portal RSN. E logo na próxima semana tem mais live, mais entrevista, você não pode perder. Aqui, não podemos deixar de falar da Casa do Café, se você deseja tomar um cafezinho. Não tá tão frio agora, né? Mas o frio logo vai chegar. Mas também tem opções geladas, também doces maravilhosos. Você não pode deixar de comprar o seu. Muito obrigada pela presença, obrigada também pela entrevista. Obrigada, gente, pela oportunidade. Sempre bem-vinda. Quando tiver algo pra gente conversar sobre saúde, estamos de portas abertas. Quando quiser conhecer o nosso serviço também, estamos abertos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Legal. E não é só atendimento para tuberculose, gente. O SAI é responsável por tratamento de várias doenças em Guarapuava. Isso, hanseníase, HIV. E a gente também faz os testes rápidos, né? Para HIV, hepatite B e sífilis.
só procurar a gente, não precisa de pedido médico, precisa só da boa vontade e da coragem de ir lá. Que é caro também, às vezes, né? O tempo, né? Que vida tão corrida, o pessoal acaba sem tempo. Sim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, até mais e a gente se vê no próximo RSN Entrevista.